as guerras do Senhor com as armas que Ele nos deu. E é isso que nós estamos fazendo, ou procurando conhecer cada vez mais o nosso lugar nessa guerra, que envolve cura interior. Nós que experimentamos cura em Cristo, pelas suas feridas nós somos sarados e curados. Nós agora guerreamos sendo cura na vida das pessoas, guerreando com as armas da fé, as armas espirituais que Ele nos deu, para sermos instrumento não de maldição e morte na vida das pessoas, mas para sermos instrumentos de cura e restauração na vida delas. E com a graça de Deus a gente precisa conhecer alguma das armas que não apenas nós precisamos usar, mas que Satanás usa nessa guerra para nos enfraquecer, nos adoecer, nos destruir. E dentre essas, nós estamos trabalhando sobre os 7 pecados capitais, esses pecados que encabeçam todos os outros pecados. Esses pecados que nós não devemos negociar de forma alguma. Não são pecados que nós temos dificuldade de lidar ou de se livrar. Não. São pecados que nós devemos nos livrar totalmente, porque se algum desses pecados são corriqueiros em nossas vidas, é sinal que o demônio nos domina, porque é por meio desses pecados que ele nos aprisiona, nos oprime e nos destrói. Vimos aqui até então 2 pecados, e a gente viu que não tem como negociar esses 2 pecados. O pecado da soberba, que nos torna semelhante à imagem do demônio, e Deus resiste ao soberbo. É algo que não tem como negociar. A gente viu o pecado da avareza. O pecado da avareza é comparado à idolatria, e os idólatras não herdarão o reino dos céus. Em cada um desses pecados que nós iremos ver, nós não vemos nenhuma abertura para a negociação. Quando Cristo opera cura salvadora, Ele nos cura desses pecados. Em contrapartida, a gente precisa conhecer, por meio da graça de Deus, as virtudes que Ele nos deu para combater cada um desses pecados, cada um desses demônios, cada uma das enfermidades da alma que nos impede de sermos fortes na fé, satisfeitos em Deus, vitoriosos sobre nossos inimigos. Lembrando que esses pecados são como doenças mortais na vida da igreja, sendo exatamente aquilo que impede ela de testemunhar a fé, crescer em virtude, força e testemunho. Portanto, não basta apenas conhecermos as doenças, mas devemos também conhecer os remédios que combatem cada uma dessas doenças. Já falamos sobre a soberba. A virtude que combate a soberba é a virtude da humildade. Soberba é aquele amor próprio de quem despreza o amor de Cristo, de quem despreza o amor de Deus. A humildade é quem se despreza em favor do outro. E é esse amor que nós vemos em Cristo Jesus. E por meio da graça da humildade, a gente na prática vive a fé que combate o pecado da soberba. E vimos também a avareza. A avareza é a materialização do pecado da soberba. É esse amor às coisas, amor ao dinheiro, aquilo que o dinheiro pode trazer. E o avarento ele vive uma vida submisso a ter. Por quê? Porque ali ele alimenta a sua soberba. Ele usa a frase como do tipo: eu não amo o dinheiro, mas eu amo a liberdade que o dinheiro me dá. Né? Não sei se... E nesse sentido, ele se torna cada vez mais escravo do demônio e da avareza, porque a satisfação dele está naquilo que ele quer possuir e não em Deus. E como a gente combate o pecado da avareza? Com a virtude que está totalmente ligada com a virtude da humildade, é a virtude da pobreza de espírito. E hoje nós vamos falar sobre a inveja. Não apenas sobre a inveja, mas sobre a virtude que combate a inveja, que é a virtude do contentamento. Pode avançar, Nicole, por favor. Isso daí
Isso, pode avançar. Inveja, um pecado que nós devemos negociar de maneira nenhuma. Não existe invejinha boa, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, estou com aquela invejinha boa. Não, não existe. Toda inveja, ela é demoníaca. Demoníaca. Ela destrói, ela mata. Olha o que diz Provérbios 14:30. Lembrando que eu estarei publicando no Data Show alguns versículos e alguns pensamentos, não todo, para que fique mais fácil da gente se concentrar e seguir a linha de raciocínio. Como é uma aula temática, fica difícil a gente parar no texto e ficar muito tempo ali. Provérbios 14:30, então, o que diz lá? O ânimo sereno, outra versão diz, o coração em paz, é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. É isso que a inveja é. Não é apenas o que ela causa, mas é o que ela é na sua essência. O ânimo sereno, o coração em paz, é vida. A inveja é podridão dos ossos. Ela apodrece nossa alma lentamente, progressivamente, nos levando à morte. Esse é um dos pecados mais difíceis da gente reconhecer. É muito feio, né? É muito feio você encontrar alguém invejoso, ou alguém dizer para você, nossa, você é invejoso. É muito feio isso. Até por pior pecador, ele não vai gostar disso. E dificilmente você vê as pessoas confessando esses pecados, uns com os outros, com os irmãos de fé, os irmãos maduros, com os presbíteros, pastores. Olha, eu tenho caído no pecado da inveja. Dificilmente você vê. Tão feio que é esse pecado. Mas esse pecado te impede de ser contente e satisfeito com a vida que Deus te deu, com as coisas que Ele te deu. Ele impede o seu contentamento. Ele mata a tua alma pouco a pouco, mata também as pessoas que Deus te deu para amar, porque Ele não só é aquela cobiça maliciosa, mas a inveja, ela semeia a destruição por onde passa. Sim, a inveja tem o poder de matar as pessoas. Pessoas, inclusive, que você acha que você ama. Por causa da sua inveja, você pode arruinar a sua família. Esse pecado, ele impede você de ser o que Deus te fez para ser. Deus te fez para ser contente, satisfeito nele. Salmo 1, bem-aventurados os que têm prazer na palavra de Deus, na lei do Senhor. Mateus capítulo 5, aqueles que estão no reino de Deus são bem-aventurados, os humildes, os pobres de espírito. Deus nos fez sim para o contentamento, para a alegria, mas a alegria está nele. Deus nos fez para isso. Mas esse pecado, ele te mantém refém dessa alegria, da graça de Deus. Porque te mantém refém dos principais demônios do império das trevas. É um tormento, né? O significado básico da palavra inveja aí. Por favor, Nicole, eu coloquei aí. É isso que significa inveja. Olhar maldoso, né? Inveja tem a ver com veja, com vista. Olhar, grave bem isso. E no latim tem a ver com algo negativo. Inveja é a pessoa que tem um olhar maldoso. Esse é um sentido básico da palavra. Um olhar malicioso, é um olhar para a vida e para as pessoas, um olhar descontente. Já que ela não tem contentamento, ela tem um olhar descontente. Ou seja, a inveja nos remete a um olhar negativo em relação àquilo que se vê, seja em relação à qualidade de uma pessoa, à posse de uma pessoa, à conquista de uma pessoa, principalmente relacionado ao bem do outro. A inveja é a tristeza pelo bem do outro. O invejoso é aquele que se sente mal pela conquista. Ele é incapaz de ficar feliz pelo outro, como se a vitória da outra pessoa representasse uma perda pessoal. Ele nem tem, às vezes, vocação para aquilo.
Aquilo às vezes nem faz parte da vida dele, mas o outro, de repente, progride em alguma área da sua vida. Ele olha aquilo com inveja. O outro contra alguma coisa boa para ele. Ele fala assim, com aquela cara de invejoso, sabe? É legal, e muda de assunto, né? Não compartilha a alegria, né? Ou ao contrário, às vezes o outro conta uma tristeza, uma coisa muito ruim aconteceu na sua vida, o invejoso olha assim, aquela risadinha, sabe? Que pena, né? Aí conta para o outro, né? Depois vai dar lugar a mais outros pecados. Enfim, esse descontentamento que gera inveja, gera uma alma ressentida, rancorosa e frustrada, ou seja, uma alma demoníaca, totalmente possuída pelo demônio. Nesse sentido, a inveja mata, como diz o ditado popular. Mata. Obrigado, Nicole. Agostinho de Hipona, o grande mestre da igreja, considerava a inveja o pecado diabólico por excelência, pois dela nascem o ódio, a raiva, a maledicência e a calúnia, você começa a falar mal do outro, e também alegria pelo mal do outro, desgosto pela prosperidade do outro. Esse é o invejoso. Nas tramas dos filmes, somente filmes clássicos da Disney, onde na época ainda se fazia desenhos e filmes bons, né? O vilão, você sempre vê em cada um do vilão ou da vilã presente os pecados capitais. O vilão sempre com inveja do herói ou da princesa, né? Aí geralmente é interpretado por uma bruxa. E aquela bruxa, ela não só quer ser bonita como a princesa, ela não só quer ter o prestígio daquela princesa que é elogiada, independente do que ela tem, mas por aquilo que ela é. Porque geralmente a princesa, sendo uma camponesa ou tendo um vestido de luxo, ela não perde a beleza dela. Aí aquela bruxa má sempre fica olhando aquilo com inveja, por causa do prestígio, por causa daquilo que o outro é. E o que o invejoso faz? Ele não só se ressente contra o outro, mas ele humilha o outro. É isso que as vilãs faziam, né? Quer humilhar, quer destruir, quer matar se for possível. Na Bíblia nós temos vários exemplos de inveja. Eu citei esses exemplos, a gente não vai conseguir ler esses exemplos, né? Mas está aí para você meditar se você quiser saber mais sobre o poder da inveja. A história de Caim e Abel, o primeiro assassinato da história. Deus se agradou de Abel e de sua oferta, é isso que diz Gênesis 4. Ele deu das primícias, ele deu daquilo que era dele, ele deu o melhor para Deus. E diz o texto que Deus não se agradou de Caim e de sua oferta. E o seu irmão, por aquele prestígio que o outro recebeu, por Deus ter se agradado dele, ter ficado feliz, cultivou inveja no seu coração. E maquinou não apenas o mal contra o seu irmão, mas um assassinato. É isso que a inveja causa. Ela está até além da cobiça, e eu vou falar um pouco sobre cobiça hoje. Ela mata, assim como Caim matou Abel. No caso também de José, essa história ela é fantástica, está em Gênesis 37. Ele foi jogado no poço pelos seus irmãos, cheios de inveja, cheios de ódio, planejaram a morte dele, por isso que jogaram ele. Um queria matar ele de forma mais rápida, mas os outros queriam matar lentamente. Aí jogaram ele numa cisterna. Mas Deus o livrou, ele não morreu. Mas é isso que a inveja faz. Ela mata. Ela, por onde passa, ela gera um espírito de morte. Mata a virtude, mata a família, mata relacionamento, mata igrejas. Igreja no sentido de comunidade locais, porque a igreja de Cristo ninguém consegue fazer mal a ela. Mas mata, é isso que a inveja causa. Ela mata. Lembra dos fariseus? Isso daqui eu não anotei, mas em todo o evangelho nós vemos os fariseus com inveja de Jesus. E por detrás, nos bastidores, sempre planejavam o mal contra Jesus. Mas não era qualquer mal.
não era só uma blasfêmia, não era só um desdenhar dele, mas planejavam matar a Jesus. E Jesus foi morto, muito por conta da inveja dos fariseus. A inveja mata. Ela mata. Vimos até então que a soberba, ela é a raiz de todos os pecados, mas essa leva, sem dúvida, à inveja. Foi pela inveja do Satanás que todo o pecado entrou e se espalhou pelo mundo. Foi pela inveja. Ele desejou ter o que Deus não tinha dado. Deus tinha dado algo para ele, ele não se satisfez com aquilo que Deus tinha dado. Ok? Ele não se satisfez com aquilo que Deus tinha dado. Mas ele colocou o seu olhar em algo que Deus não deu a ele, que Deus não quis dar a ele. Desejou ter. Desejou ter o que Deus não tinha dado. Nicole, Samuel, aumenta esse som, por favor. Desejou uma posição que não tinha. Presta atenção, porque é aí que nasce, né? Ele desejou, aí ele se tornou alguém descontente com Deus. Aí que o mal veio. Esse descontentamento é infernal. A gente não pode tolerar isso. A gente tem que entender porque muitas vezes nós ficamos descontentes na vida. Com certeza pode ter uma raiz de inveja que causa morte e destruição em relação às virtudes de Deus. Amém até aqui, irmãos? Amém? Vamos combater aí a inveja. Não saia daqui sem buscar essa graça do Senhor. Tiago 3,16. Esse texto está publicado aí, Nicole. Tiago 3,16 diz: pois onde há inveja e sentimento faccioso, né? Sentimento faccioso é sentimentos egoístas que geram divisões. Onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie é toda espécie de coisas ruins. Toda espécie de coisas ruins. Então a inveja, ela tem esse poder. Ela é essa enfermidade da alma, que tem esse poder de causar, por causa dela, toda espécie de coisas ruins, toda espécie de confusão. Eu quero atentar ao fato de que esse mal, né, ou esse pecado, está totalmente ligado ao nosso olhar. Como eu falei, né, a palavra inveja é esse olhar descontente. É esse olhar descontente em relação à vida. Ela está totalmente ligada ao nosso olhar. E nós devemos muito nos atentar a isso. Nós somos bombardeados hoje em dia pelo nosso olhar. A cobiçar coisas que Deus não nos deu, não nos quer dar. E muitas vezes ficamos descontentes e buscamos aquilo que Ele não nos quer dar. E causamos destruição na nossa vida. Simples assim. A gente tem no celular tentações gigantescas para a gente olhar e desejar aquilo que Deus não nos quer dar. E essas coisas podem nos prender. Ser brechas que deixamos para Satanás oprimir a nossa mente com a insatisfação, porque nós vamos olhar aquilo que nós não temos, a família que nós não temos, o carro que nós não temos, a casa que nós não temos, e às vezes vamos desejar aquilo e vamos invejar aquilo, né? Aquela invejinha boa. Ai, como eu queria ter a vida daquela pessoa. Eu estou aqui na segunda-feira trabalhando no calor e a pessoa está passeando na Maldívias, né? Por que você está olhando a vida dessa pessoa? Seu olhar tinha que estar lá, assim, solto? Você acha que isso não vai causar nenhum mal na sua vida? Você acha que isso não vai destruir a sua alma? O seu contentamento em Cristo? Te desviar de olhar e contemplar Cristo na humildade e na pobreza de espírito? Você acha que isso é algo vago?
ou não tem uma ação demoníaca por detrás? Porque é pelo olhar que a inveja vem. É pelo olhar que ela vem. Um exemplo clássico, Jesus fala para a gente cuidar desse olhar. Eu não publiquei esse texto, né, mas Mateus 6,22, Jesus diz que o olhar, os olhos são a lâmpada do corpo, a candeia do corpo. Mateus 6,22, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus, todo o corpo será mau. Todo o corpo será mau. Ou seja, se o olhar for de cobiça, de inveja, toda a sua vida será maldosa, descontente, irreal. Você vai contemplar coisas irreais, pessoas irreais, enfim, isso vai tirar você da realidade. Vai fazer com que você não seja contente com aquilo que Deus te deu. E vai fazer com que você seja, nesse descontentamento, desejar o que Ele não te deu e o que Ele não quer te dar. Ele quer te dar Cristo. Então seu olhar tem que estar fixado em Cristo, como diz Hebreus no capítulo 12. A partir do verso 2. O nosso olhar tem que estar fixamente nele, autor e consumador da nossa fé. É isso que Ele nos deu. Nosso olhar tem que estar focado nas virtudes, naquilo que me conduz à graça e ao amor, naquilo que me conduz à humildade, naquilo que me conduz a servir como Cristo em resgate de muitos. Meu olhar deve estar no amor. E o amor não sente inveja. Paulo vai dizer em Coríntios 13, verso 4, em outras versões diz que ele não se ensoberbece, não se vangloria. Mas tem uma parte ali que em outras versões diz o amor não... Deixa eu ver aqui, que na minha versão está assim. Não arde em ciúmes, né? A melhor ideia seria não sente inveja. Essa é a ideia do arder em ciúme. Você quer o mal do outro agora, você está ciumento, aí você deseja o mal do outro, a destruição do outro. Você não se alegra com o bem do outro. No nosso olhar, irmãos, tem que nos cuidar disso. O nosso olhar tem que estar fixado no amor de Deus. No amor de Deus. Nosso olhar tem que estar fixado em Isaías 53. Olhamos para ele e não vimos nele formosura nenhuma, beleza nenhuma que nos agradasse, que fosse agradável aos nossos olhos. Mas pelas suas feridas nós somos sarados. O nosso olhar deve estar na virtude da humildade e do amor, mesmo que aparentemente seja feio, seja sangrento. O nosso olhar deve estar nisso. Cuidemos disso. Cuidemos porque nós vamos falar mais sobre isso. Esse pecado é tão complicado e demoníaco porque nós podemos espiritualizar esse pecado. Assim como falamos do pecado da soberba, assim como falamos do pecado da avareza, nós podemos também espiritualizar a inveja. Não sei se você já viu isso. A pessoa invejosa, ela fica triste com o progresso espiritual do outro. O outro vem contando uma experiência que ele teve com Deus, seja em algum lugar, seja em algum momento da sua vida muito especial. A pessoa viu Deus, nossa, eu vi Deus, que nem Paulo, né? Eu tive uma visão do terceiro céu. Pessoa quebrantada ali, emocionada, apaixonada por Jesus Cristo, e o invejoso olha aquilo, ele não se alegra com a beleza e com a santidade do outro. Ele não se alegra. Às vezes ele até joga um balde de água fria. Ele diz assim, principalmente para novos crentes. Se atente, irmãos, principalmente para novos crentes. Eu já passei por isso. Essa empolgação toda. Eu já passei por isso, depois passa. Não aprende, ao invés de se inspirar com a virtude do outro, com o amor do outro. O soberbo, ou melhor, o invejoso, né? Ele fica triste com o bem espiritual do outro. Isso é muito triste, é algo horrível, é algo satânico. Ficar triste pelo bem espiritual do outro. Tinha que ser ao contrário. Você tinha que ficar alegre, você tinha que bendizer a Deus.
mesmo que a pessoa esteja em um progresso mais rápido do que você. Tem gente que vê o outro, o novo crente ali em progresso, em fome e sede de Deus, crescendo em graça e virtude, em coragem, em compromisso. E de repente, pela autoridade que ele tem em amar a Cristo, a pessoa começa a ter oportunidade. Pela autoridade que ele tem de amar e de servir. Porque a autoridade está em ser cheio do Espírito Santo. E a pessoa ali está fluindo a vida de Deus. Aí o outro olha e fala, lá, está tendo oportunidade, mas eu nunca tive, né? Ela olha aquilo e vem aquela coisinha amar no coração. Passa pelo outro, não elogia, não incentiva, não fala, continua firme na fé, irmãos. Amei muito o que você compartilhou com a gente e o que Deus tem feito na sua vida. O invejoso não faz isso. Às vezes ele fica triste até com Deus, né? Que Deus não está dando o dom ou a graça que deu ao outro. E se ressente. E trava a vida da igreja, a comunhão dos irmãos. Ao invés de se alegrar, não. Isso é terrível, isso acontece, como aconteceu no próprio contexto de Jesus. Temos vários exemplos disso na Bíblia, irmãos. Acabei de citar o exemplo de Caim e Abel. Aonde eles estavam? Eles estavam num culto. Eles estavam num culto, um entregou uma oferta, Deus se agradou dele da oferta. O outro entregou e Deus não se agradou. Como eu não posso fazer nada contra Deus, eu faço contra o outro. Ao invés de se alegrar com o irmão, poxa, você está crescendo em humildade, em amor, em graça. Ore por mim, porque Deus não se agradou de mim, Deus não está se agradando do meu coração. Ore por mim. Não tem a humildade suficiente. Cultiva no seu coração a inveja. Por que Deus foi dar para o outro e não para mim? Por que o outro agora tem prestígio diante de Deus? Porque Deus elogiou o outro. Os irmãos elogiaram o outro e não a mim. Temos que vigiar, irmãos. É algo terrível. É algo terrível tanto para o invejado quanto para o invejoso. Porque a inveja mata. E o invejoso, ele mata o inocente, porque o inocente vem lá contando as bênçãos, achando que o outro está cheio do Espírito Santo e vai entender o que ele está passando, e ele se abre para o outro. Se abre. E o outro, com a semente da inveja, começa a semear a maldade. Falar, as coisas não são bem assim, vai com calma. Aqui é desse jeito. Enfim. Não se alegra com o bem do outro. É terrível. É terrível, então, para todos. Para a igreja, para a família. Não é só para aquele que está com a inveja, mas aquele que está sendo invejado. Fique esperto se você está sendo invejado. A destruição aí, satânica, está à sua porta, querendo te destruir. Claro que Deus guardará a sua alma, mas o seu fim pode ser o que nem de Abel. Ou que nem de Jesus. Vão te levar para a cruz. Aguente firme. Seja firme. Seja fiel até a morte. Mas é isso que a inveja causa. Amém até aqui? Tranquilo? Tranquilos? Eu quero falar um pouco ainda sobre inveja. Claro, né? Mas ligado à cobiça. O que é cobiça? Nicola, eu coloquei aí. E está ligado à inveja. É desejar ter aquilo que é do outro. Mas apesar da inveja ser mais degradante, porque a inveja não é só ficar querendo aquilo que é do outro, mas querer a desgraça do outro. No Antigo Testamento, ela é frequentemente tratada como o pecado da cobiça. O 10º mandamento é bem claro quanto a esse pecado em Êxodo 20:17. Não cobiçarás. E se você pegar o texto todo, ele está falando não cobiçar nada. Não cobiçar a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o jumento do teu próximo, o servo do teu próximo, coisa qualquer que pertença ao teu próximo. Isso é mandamento, não cobiçar nada que é do próximo.
nada que é do vizinho, nada que é do outro, não ter isso no seu coração, isso é descontentamento. E o problema é que o nosso próximo hoje não é só o vizinho, né? O nosso próximo hoje são as estrelas do Instagram, as estrelas da internet, as pessoas ricas que a gente fica acompanhando. Dificilmente alguém acompanha a gente pobre, né? A gente só acompanha a gente rica. A gente acompanha só luxo, só comida luxuosa, só vestimentas luxuosas, só lugares luxuosos, né? Ou não, só gente pobre que você acompanha. Então só... A gente tinha que acompanhar mais gente pobre, né? Não para desmerecer as pessoas, não. Mas esse é o problema, que está tão perto da gente, a gente fica tão assim, solto, ao ponto de ficarmos soltos, né, no colinho de Satanás e diante desse pecado, que a gente não se dá conta. Porque a Bíblia está dizendo, a cobiça, que está relacionada à inveja, é desejar algo que Deus não nos deu. Desejar algo que Deus não nos deu. E desprezar algo que Deus me deu. Essas coisas andam juntas. E isso está relacionado a desconfiar da bondade de Deus. Isso está relacionado a se rebelar contra a provisão dele para a sua vida. É dizer com comportamento e não com palavras, mas é dizer, se o Senhor soubesse prover, o Senhor me daria aquilo que eu tanto quero. Ou se o Senhor soubesse prover, eu não teria aquilo que eu tenho hoje. Eu teria algo diferente. Indiretamente, é isso que a alma invejosa diz para Deus todos os dias. Dizendo, não dizendo. Invejar, cobiçar, é se rebelar contra a bondade e a provisão de Deus. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Paulo vai dizer em Romanos 8, 28, você se rebela contra essa verdade quando você vive na cobiça e na inveja. Frases que acompanham uma pessoa invejosa, que está sempre na sua mente e no seu coração. Já era para eu estar na condição que eu estou, no tempo que eu estou de vida, já era para eu estar em tal lugar, para ter o que eu não tenho, para ter o prestígio que eu não tenho hoje, já era para eu estar, já era para eu ter, já era para eu ter aquilo, eu não tenho talvez porque outro entrou na minha frente que não devia, não sei, já era para eu estar ou já era para eu ter, qualquer coisa. Isso sempre está na cabeça do invejoso, sempre está. Já era para. Ou, imagina se eu tivesse isso e tivesse aquilo. Ah, se eu tivesse aquele carro. Ah, se eu tivesse naquele lugar. Se eu tivesse aquele pai rico, eu não estaria nessa condição que eu estou hoje, não teria sofrido tanto na minha vida. Ah, se eu tivesse aquele marido ou aquela mulher. Ah, se eu tivesse mais dinheiro, aí eu teria mais condições para isso e para aquilo. Ah, imagina se eu... O tempo todo ele fica assim, ó. Ele olha, ele vê. Ah, imagina eu naquela condição. Imagina se na segunda-feira eu estivesse na Maldívias, em Ubatuba, na Ilha Bela. Olha só, imagina. Aí eu ia ser feliz. Não ia estar aqui com esse patrão chato, com esse calor, ou com essa família, ou com essa casa não tão boa assim. Imagina se... Cuidado, irmãos. Cuidado. Cuidado. Ah, eu não consigo porque eu não tenho isso, não tenho aquilo. Cuidado. Cuidado com esses pensamentos. Porque indiretamente estamos dizendo, Senhor, o Senhor não sabe o que faz. A culpa é sua. É que nem Adão falou para Deus, né? A culpa é da mulher, que o Senhor me deu. Então a culpa é de Deus. Então, se você reclama das suas circunstâncias, você está reclamando diante de Deus. Você está dizendo, a culpa é tua, da minha infelicidade. Porque a vida que o Senhor me deu, eu não gosto. O marido, a casa, o carro, a escola, a igreja, eu não gosto.
Por isso que eu estou sempre, se a igreja, se o trabalho fosse. Você está dizendo para Deus isso. O seu coração está dizendo para o Espírito Santo isso. Indiretamente é isso. O Senhor não me satisfaz. A virtude não me satisfaz. O amor não me satisfaz. A comunhão não me satisfaz. É claro que você não fala isso. Ninguém fala isso. Mas a sua inveja, ou na sua inveja e cobiça, é esse jeito que você se torna por conta de seu descontentamento. É isso que o seu descontentamento é para Deus. É desse jeito que ele chega diante de Deus. Chega de forma rebelde. Isso é uma rebeldia contra o Senhor. Descontentamento é rebeldia. Cobiça, inveja, é rebeldia. Se atente a isso, irmãos. Onde está o seu olhar? Olhar. Você não controla aquilo que você vê. É que nem a nossa alma se alimenta pelo olhar, pelo que falamos e pelo que ouvimos. São as janelas da alma. Você não controla o desenvolvimento do seu interior por aquilo que você olha, por aquilo que você ouve e por aquilo que você fala. Assim como você não controla como o seu corpo vai reagir por aquilo que você come. Não tem como você comer brigadeiro, 1 quilo de brigadeiro a semana inteira e desejar lá no seu coração, eu quero ter uma saúde boa. Não! O seu corpo vai responder aquilo, é a natureza. Você não basta ter sentimento, desejo, ao contrário. Eu queria tanto ter aquele corpo, não sei de quem. Aquela saúde, não sei de quem. Mas se só come porcaria, se o seu corpo só recebe porcaria, não tem como. E não tem como você desejar uma alma leve, livre, humilde, santa, se você não cuida do seu olhar. Se você não cuida daquilo que você ouve, daquilo que você fala, mas estamos falando aqui do olhar. Quantas vezes a Bíblia vai nos trazer a isso? Conversão é isso, é olhar. Converter o olhar, né? Por isso que a gente é descontente, porque o nosso olhar está no lugar errado. Sempre no lugar errado. Como combater esse pecado da inveja, esse demônio, essa desgraceira? Como a gente luta contra isso? Como a gente combate isso, não só apenas na nossa vida, mas no nosso ambiente, na nossa igreja, na nossa família? Claro, além das virtudes que nós já meditamos até aqui, porque tudo é um complemento, né? Mas combatemos esse pecado através do contentamento, através da força do contentamento, da virtude do contentamento. Pode falar, irmão. Também, né? Apesar de às vezes a gente lutar contra isso, mas é o que Paulo fala no capítulo 3, por isso, que irmãos, não nos pude falar como espirituais, mas como carnais, como os meninos em Cristo. Porém que os criei, e não com carne, que ainda não podeis, nem com corpo ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, da vida entre vós, com inveja, contenda, sanções. Não sois porventura carnais? Não andais segundo os homens? Como a gente vê tudo isso, toda essa condição que Paulo vai citando sobre essa situação toda, a gente vê que não é para ser assim. A gente não lembra que nem se imagina, muitas vezes não imagina como se pode esperar que o crente seja assim. Né? As coisas velhas passaram. Então, se fizermos coisas boas, tem que viver de uma maneira agora, com uma visão espiritual. Exato. Então, por isso, quando ele olha e vê alguém, se alguém está prometido, se alguém está subindo, se alguém está. Como se diz assim, graças a Deus por isso. Porque eu não vou ficar aqui com você. Daqui a pouco eu vou embora. E Deus está preparando outros, talvez
mais talento dele do que eu, para que possa me substituir, ou substituir, ou qualquer outro. Com certeza. Deus está mudando outras pessoas. E entender, com a visão espiritual, que isso é bênção para todos, até para ele. Porque o dom que ele não tem, Deus deu para o outro. Mas ao mesmo tempo nós somos um em Cristo. Então tudo é nosso. Essa deve ser a visão. Com certeza. E eu olho então, como resolver isso? Como resolver essa situação? Seja ela no sentido de isso, Aham. como se resolver isso? A solução está em Deus. Com certeza. Está nele. Se há insatisfação em mim, Senhor, mostra-me o que Caim não fez. Quando ele foi reprovado no seu sacrifício, Deus falou: se você fizer direito, porventura você também não será aprovado. Exato. Então, se você fizer corretamente, você também será aprovado. Qual deveria ser a pergunta de Caim? Senhor, o que eu fiz de errado? Ensina-me a fazer o correto. Ensina-me a fazer o correto. Não eu vou destruir. Exato. Amém. Agora eu queria e tal. Então não decidi. Então o crente está em Cristo. Realmente ele reconhece o seu erro. Ele reconhece a sua falha. O que ele deu isso? Olhando para aquele irmão. Graças a Deus por isso. Louvado seja. Com certeza. Amém. Vou me contentar, vou me alegrar, né? Só que esse contentamento, irmãos, para quem, lembrando que na nossa página no YouTube, Igreja Batista Central de Taubaté, nós já falamos sobre a virtude da humildade, da pobreza de espírito, porque andar junto é o que serve de base para o contentamento. É assim que a gente combate esse pecado, esse demônio aí da inveja. Contentamento, minha querida, por favor, pode avançar mais um. É o estado de satisfação pelo que se é e tem. Contentamento é o cultivo da alegria e da gratidão pelo que Deus nos concede em seu amor e presença. Essa frase é importante, é o cultivo da alegria e da gratidão pelo que Deus nos concede em seu amor e presença. Hebreus 13:5, esse texto eu publiquei também, diz assim: seja a vossa vida sem avareza, a gente leu isso semana passada, né? Contentai-vos com as coisas que tendes. Avança a próxima página, Nicole. Isso. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Contentai-vos, seja contente, seja cheio dessa alegria que vem de Cristo Jesus. O contexto que esse verso aparece é no contexto de aliança. No versículo anterior, ele está falando sobre o matrimônio ser santo, ser um matrimônio sem mácula. E quando eu abro mão do contentamento e caio na inveja, o próximo passo sempre é quebra de aliança. Porque eu começo a ficar insatisfeito com aquilo que Deus me deu e começo a colocar os olhos naquilo que Deus não me deu. Isso serve para um casamento, que pode estar fadado ao fracasso. Isso serve para uma relação no trabalho, que a pessoa sempre fica insatisfeita e concentrada naquilo que Deus não deu a ela. Isso serve para a igreja. A pessoa fica insatisfeita, concentrada naquilo que a igreja não tem, naquilo que Deus não deu à igreja, e ela não percebe aquilo que Deus deu. É isso. Eu começo a ficar insatisfeito com aquilo que Deus me deu. Essa é a desgraça. E olhar com outros olhos aquilo que Ele não me deu. É assim que começa uma desgraça.
em todas as nossas relações. O segredo é contentamento. Deus quer para nós hoje contentamento, para a gente combater esse pecado, para a gente destruir esse demônio que quer infernizar a nossa vida. Pode falar. Isso também serve para a condição da gente desse contentamento por conta da incredulidade daqueles entes queridos, né? Pai, não. A gente fica com esse descontentamento. Ou a rebeldia de um filho que não quer conseguir amar. E vem aquele. Não, você sente tristeza. E descontentamento é você não ter a alegria interior. Por mais que você fica triste com o pecado de alguém, ou que alguém te ofendeu, você não fica amargurado, porque o seu coração é contente, ele é pleno, ele é cheio de perdão e de virtude. É tão interessante isso, o contentamento ligado à tristeza, porque a terceira bem-aventurança é bem-aventurados os que choram, né? E a pessoa ali chora porque ela fica triste com seus pecados, com algum mal que aconteceu na vida de alguém, mas ela não está triste, né, por conta de amargura no coração. Isso é totalmente diferente. Descontentamento não é o mesmo que tristeza. Não é o mesmo que tristeza. É você ser vazio da alegria de Cristo, da plenitude de alegria, né? O que Deus quer para nós? Contentamento. Isso é. O que é contentamento? Agora usando a linguagem, indo para o texto de Filipenses daqui a pouco. Isso, Nicole. Contentamento é, eu aprendi a viver contente com aquilo que Deus me deu e com aquilo que Ele não me deu. Eu aprendi isso. É o que Paulo fala em Filipenses 4:11. Olha o que diz lá. Todos comigo? Tranquilo? Filipenses 4:11, eu digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente, a ter esse coração cheio de alegria, em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Em tudo e em todas as coisas, em todas as circunstâncias, ele vai dizer. Aí entra o verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Ou eu posso suportar todas as coisas, porque a minha fé está firmada no Senhor. Eu posso suportar todas as coisas com alegria, porque a alegria habita em mim, o Espírito Santo habita em mim, eu estou nele, eu estou em comunhão com Ele, a presença dEle me satisfaz. Estar no propósito dEle é alegria para mim, e eu estou mesmo na prisão, estando no propósito dEle, eu estou alegre, porque eu aprendi isso, eu aprendi a me contentar com Deus, me contentar com a graça dEle, isso basta, isso é suficiente na minha vida, isso é. Salmo bem conhecido, Salmo 23:1 diz que o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, seria a melhor versão, não terei falta de coisa alguma, porque o Senhor, o que é o Senhor? É o soberano. O que Ele é? Ele é o meu pastor, é Ele que me conduz. Então se é Ele que me conduz, se eu sou dEle, se minha vida está nele, se minha vida é para Ele, de nada eu terei falta, nada. Terei contentamento, porque eu tenho satisfação. Satisfação é crer em Cristo, não a melhor, como diz a música, né? Poder, prazer, já visto, né? Satisfação. Não nos falta nada. Não nos falta nada para a gente viver o propósito de Deus. Como diz Pedro na segunda carta, no capítulo 1, ali no verso 3 e 4, tudo aquilo que está relacionado à vida e à piedade, Deus nos deu em Cristo Jesus. Tudo Ele já nos deu, tudo. Por isso que Paulo podia dizer, eu tudo posso, eu posso sofrer com contentamento, porque eu sei quem me sustenta. Eu posso estar nessa prisão e aprender a viver contente, porque eu sei a fonte do meu contentamento, não está nas coisas, não está nas circunstâncias, não. Nada nos falta, nada falta para o cristão. Talvez falta para suas vaidades e fantasias, por isso há descontentamento, mas para aquilo que é o propósito de Deus para você hoje, não te falta nada.
Essa foi a libertação da mulher samaritana. Foi liberta quando ela entendeu: em Cristo eu não sou alguém vazio, eu não sou um pote vazio buscando encher, eu sou alguém pleno, o Espírito Santo habita em mim. Jesus falou para ela: se você soubesse o que Deus já te deu, do seu interior iria fluir rio de água viva. Ela deixa aquele cântaro, aquela carência, aquele descontentamento, e é uma nova vida em Cristo, e se torna cheia do Espírito Santo. Isso é, cheia de contentamento e ânimo para testemunhar o que ela experimentou, de uma vida que ela experimentou, porque Cristo estava oferecendo para ela satisfação e contentamento. Ah, se você bebesse da água que eu tenho para lhe dar. A água fala de satisfação, fala de deleite. Então em Cristo não nos falta nada. E qual que é o problema da inveja? O problema da inveja, irmãos, é esse descontentamento. A pessoa usa toda a sua energia, ela usa todo o seu pensamento, todas as suas emoções, inteligência, para se concentrar naquilo que ela não tem, ok? Esse é o problema da inveja. Ela usa tudo para se concentrar naquilo que ela não tem. E o grande problema disso, ela não cuida daquilo que ela tem. Ela não cuida daquilo que Deus deu a ela, das sementes que Deus deu a ela. E o que ela tem fica cada vez pior com o passar do tempo. E assim, ela tem mais força e foco para buscar aquilo que ela não tem, porque aquilo que ela tem está piorando, está entendendo? A família está piorando, o marido está piorando, a esposa está piorando, a igreja está piorando. E ela, porque ela está focada, ela não está focada em cuidar daquilo que Deus deu a ela está focada naquilo que Deus não deu. O trabalho está piorando, o descontentamento no trabalho está piorando, porque ela está no trabalho pensando no outro trabalho. Ela não está inteira ali. Descontentamento. Isso é terrível. Não é algo assim, não é uma falha de comportamento, não, irmão. Isso é maligno. Isso vem de uma insatisfação da vida que Deus nos deu. Agora, o que acontece com aquele que cultiva, segundo a graça de Deus, a virtude do contentamento? Todos comigo? Eu sei que teve um reboliço aí. Eu me desconcentro um pouco, mas os irmãos estão concentrados aqui, né? Tranquilo. Eu vi um movimento aí do Pentecostes aí, o Espírito Santo movendo algumas pessoas, mas está tudo certo, né? Amém. O que acontece com aquele que cultiva esse contentamento segundo a graça de Deus? Ele usa agora toda a sua energia, inteligência, força, foco para cuidar daquilo que ele tem, para cuidar daquilo que Deus deu. Ele não acorda pensando naquilo que falta. Ele acorda pensando em tudo que ele já recebeu do Pai. Ele acorda pensando não em buscar o que lhe falta, mas em multiplicar o que ele já recebeu. Senhor, a partir daquilo que o Senhor me deu, como eu posso multiplicar isso? Multiplicar amor, virtude, trabalho, graça. É assim que o reino cresce, é assim que ele multiplica. Assim a mulher samaritana foi liberta. O reino não cresce quando tentamos buscar o que Deus não nos deu, mas quando cuidamos bem do que Ele nos deu e nos satisfazemos com isso. E o contentamento tem um poder multiplicador, de multiplicar aquilo que Ele nos deu. Quando a gente se satisfaz na relação que Ele nos deu, na igreja que Ele nos deu, quando a gente traz a virtude da alegria, isso vem como semente multiplicadora, isso transforma, isso gera vidas e mais vidas. Quando o nosso prazer está naquilo que Deus nos deu, assim como o casal que tem prazer naquilo que Deus deu, e Deus deu um ao outro, cada vez que eles se unem, aquilo que se multiplica porque esse é o poder do contentamento com aquilo que se tem, um poder multiplicador. Assim a nossa vida floresce e frutifica. E quando isso acontece, florescer, multiplicar, não porque você está flertando com aquilo que você não tem, mas porque você está cuidando daquilo que Ele te deu. Isso é o reino vindo na sua vida.
Isso é o reino de Cristo. Isso é ser humilde ou pobre de espírito. É o contentamento. O que Deus te deu? Pense, o que Deus te deu? Talvez você pense, quase nada. Tenho quase nada de dom, quase nada de dinheiro, quase nada de recurso, quase nada de virtude, quase nada de... O que Ele te deu? Isso é pequeno, mas talvez você ache pequeno porque você está comparando e olhando por aquilo que Ele deu para o outro. Não existe nada grande e pequeno no reino de Deus. Existe só plenitude. Assim como uma semente pequena de grão de mostarda, ela é tão pequena, mas ela é plena. Ela é cheia. E ela é capaz de crescer e multiplicar e se tornar a maior das hortaliças. Então, para que ficar olhando a semente de abacate? Concentre naquilo que Ele te deu. Porque toda semente ela é plena. Tem plenitude dentro dela, capaz de multiplicar. Não existe questão de grande e pequeno. Lembra da parábola dos talentos? Deus deu 10 talentos para um, 5 para o outro e 1 para o outro. Tem quem recebeu mais? Tem. Mas não interessa quem recebe mais na parábola. Porque Deus vai te cobrar a multiplicação que Ele te deu. É isso que Ele vai cobrar. Ele não vai te cobrar o que você não tem. Ele vai te cobrar a multiplicação que houve naquilo que Ele te deu. Ele não espera que aquele que recebeu 1 entregue 20. Não, 2 é suficiente para Ele dizer, servo bom e fiel. Multiplicou. E o interessante dessa parábola é que o servo só entrega a partir do que Deus deu a eles. Só. Então não se preocupe com aquilo que Deus não te deu. Não coloque o seu olhar, sua preocupação, a sua ansiedade naquilo que Ele não te deu. Seja recurso, dom, lugares, sei lá o que. Mas apenas pensa, como eu multiplico o que Ele me deu? O que eu coloco nas minhas mãos daquilo que Ele me deu? E como eu posso multiplicar isso? Como eu posso trabalhar nisso para que isso cresça e multiplique para o reino dEle? De forma prática, por exemplo, você está lá no seu trabalho. Isso pode desdobrar em vários lugares, né? Mas por que muitas pessoas ficam infelizes, insatisfeitas no seu trabalho? Porque metade do coração dela está no trabalho e a outra metade do coração está invejando um outro trabalho melhor. Ela sempre, aí fica aquela roda de conversa, aí conversa até do que está acontecendo na outra fábrica, né? A outra fábrica lá, eles estão recebendo isso, né? Aí metade, nossa, isso acontece muito em fábrica, essa é a minha experiência, eu já trabalhei muito em fábrica, isso acontece muito, insatisfação, 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 e aquilo multiplica, e aquilo só destrói, ninguém é inteiro, às vezes quando tem um inteiro é um estranho, um ET, alguém insatisfeito, nossa, tá tudo ruim, meu Deus, queremos melhoras, queremos isso, cuidado, pelo contentamento a gente devia acordar e pensar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer da melhor forma possível, que agrade e glorifique a Deus, nesse lugar que Ele me colocou, porque foi isso que Ele me deu, foi essa família, foi esse dom, essa saúde, esse lugar, é isso que Ele me deu, essa igreja que Ele me deu, eu vou fazer o melhor, eu não tenho que cobiçar nada, eu não tenho que invejar nada, por quê? Porque eu aprendi a viver contente em toda qualquer circunstância, e esse é o trabalho da fé, essa é a vida espiritual. Queridos, Paulo disse isso aonde? Na sua primeira prisão. Ele compartilha essa experiência com os Filipos, quando ele estava na prisão. Irmão, se Paulo falou isso numa prisão, eu creio que a gente pode aprender isso em várias circunstâncias. Em várias circunstâncias. A gente não pode se contentar em não aprender isso. Ele não ficava flertando, mesmo na prisão, com aquilo que ele não tinha. Com a liberdade que eu não tenho. Não. Ele ficava inteiro naquele lugar, buscando espalhar o reino de Deus com aquilo que Deus tinha dado a ele. E Deus tinha dado a ele relacionamento. Os guardas da guarda pretoriana, para ele se relacionar, para ele amar e evangelizar. Deus tinha dado a ele a oportunidade para escrever cartas. É isso que eu vou me concentrar, então eu vou escrever para abençoar, para fortalecer, para amar a igreja e edificar ela. Eu me contento com aquilo que Deus me deu, e eu não vou escrever um verso de descontentamento, de murmuração, porque eu aprendi a ser satisfeito em Deus,
Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Esse tem que ser o nosso aprendizado. Porque terrível coisa é a gente querer o que Deus não quer nos dar, ou a gente não cuidar daquilo que Ele nos deu. Isso mata, porque inveja mata. Inveja mata, irmãos. E você vai morrer. E vai colocar o olhar Vai morrer se você colocar o olhar e as mãos naquilo que Deus não te deu. Não só morrer, mas você vai gerar um ambiente de morte. Pode falar, irmãos. Eu vi o rapaz comentando, falando, eu queria. Isso é. O pobre não vai para o céu. O rico também não vai. Eu não conseguia ser rico. E ser rico porque eu tenho bastante dinheiro, eu poderia ajudar muitos pobres. Eu vou colocar ele assim, ó. Doce ilusão, né? A questão é a seguinte: se a sua riqueza não estiver orientada por Deus, ela vai ser contra você. Jesus não disse que é mais fácil. Então, Deus vai sair passar pelo fundo da cura e o rico ficar no céu. Sim. Você vai ter uma tentação, você vai ter uma situação de vida que pode tirar totalmente você Do foco. Com certeza. Você tem muito, mas você não é orientado. É verdade. Quando a pessoa tem, você vai ter negócio, Deus abençoou ela, ela cresceu, ela tem, e ela pode, ela faz. Então, isso aí é uma bênção. Uma benção. E ela simplesmente tem, mas não usa o benefício também de nós. Vai ser uma tristeza para ela, vai ser uma amargura de vida. Gente, para a gente finalizar aí e ir para as conclusões, esse contentamento que Paulo aprendeu e que nós devemos aprender, só é possível se formos satisfeitos no amor de Deus. Nicole? Só é possível se formos satisfeitos no amor de Deus. O amor não inveja, diz Paulo em Coríntios 13:4. Então exercite, concentre seu olhar no amor de Deus, na graça dele. Busque isso. A inveja, ela é contrária à natureza do amor verdadeiro. O invejoso, ele não pode amar verdadeiramente porque o amor, ele se alegra com o bem do outro. O invejoso nunca vai desfrutar do amor porque ele não se alegra com o bem do outro. A gente precisa aprender a fazer com que a felicidade do próximo seja também motivo para sermos felizes. Então a inveja é uma perversão do amor. Então exercite olhar para as pessoas com a virtude do amor, com a virtude da graça. Sem dúvida, ao fazer cada pequena tarefa do seu dia, seja em casa, no trabalho, com amor, não haverá espaço para inveja, porque haverá contentamento. E só somos de fato contentes vivendo a plenitude do amor. Concentre o seu olhar no amor de Deus, na graça de Deus. Nele somos filhos, abençoados, fomos resgatados desse império das trevas, para o seu reino de amor. O amor não inveja, o amor, pelo contrário, o amor doa para o bem do outro. O amor traz vida, não morte. O amor traz vida para o outro. E também o fruto disso, desse contentamento no amor de Deus, algo que está ligadinho ao amor, é a gratidão. Nicole, fruto desse contentamento no amor de Deus é uma vida grata. Seja grato por tudo aquilo que Deus te deu. Olhe para tudo que você tem na perspectiva da graça. Você sempre tem motivo para agradecer. Ah, mas meu marido é chato, é ruim. Agradece a Deus, porque através desse marido chato você pode crescer em paciência, em perdão e graça. Agradece a Deus. Agradece. Se você viver uma vida com gratidão na perspectiva da graça, você verá que você terá 1001 motivos para agradecer a Deus. Aí está a alegria. Tem muita gente que é tão infeliz dentro de mansões,
Outras são felizes com a simplicidade da fé, vivendo uma vida simples, de partilha e oferta e contentamento. Uma vida grata. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo, repita comigo, em tudo, dai graças. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Em tudo, em toda e qualquer circunstância, aprenda a ser contente, aprenda a ser satisfeito em Deus, dê graça por tudo. Em Cristo, é em Cristo, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, porque em Cristo nós temos milhões de motivos para sermos gratos por tudo, assim como Paulo aprendeu isso na prisão. É bom estarmos nesse lugar, no centro da vontade de Deus, porque é um lugar de contentamento, é um lugar de gratidão, porque em tudo temos Deus, mesmo que nos falte tudo, então nada nos falta. Então sempre será um lugar de contentamento, o lugar da fé. E isso é absolutamente necessário para o avanço nosso na vida espiritual, porque o caminho da vida espiritual é o caminho de união e satisfação em Deus somente. É um olhar fixado nele e na sua vontade. Olha, contentamento tem a ver com olhar, assim como a inveja tem a ver com olhar. É descobrir nele, em Cristo, pela fé, que tudo é por ele e tudo é por causa dele. Portanto, meus olhos têm que estar voltados nele, porque nele tenho todos os motivos para ser grato, contente e satisfeito. Como diz o salmista, porque o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Amém? Então, contra o poder destrutivo das trevas, contra o poder destrutivo da inveja, usemos o poder construtivo do contentamento. Contentamento que se fundamenta no amor de Deus, na experiência com esse amor, com ações de graças. Nele, em Cristo, teremos 1001 motivos para usufruirmos desse amor que não inveja, 1001 motivos para sermos gratos e contentes em toda e qualquer circunstância. A oração é que essa experiência que Paulo teve, nós podemos viver, nós possamos viver, porque a porta da graça ainda está aberta, para que possamos, em Cristo, aprender aquilo que Paulo aprendeu, aprender a viver contente em toda e qualquer situação, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Alguma dúvida? A dúvida é a respeito desses desejos, né? Essas ambições que a gente tem, e às vezes elas vão estar fundamentadas em coisas moralmente boas, né? Uma promoção no trabalho, né? Uma nova oportunidade de aprender algo novo. Em primeira vista, a gente geralmente não tem esse filtro, até quando é baseado na inveja, na soberba, a gente quer e pronto. Mas eu sei que o senhor falou, né? A pergunta, de certa forma, é um pouco até redundante aqui, mas como na prática eu filtro, né? Uma ambição, um desejo que vier à minha mente, o meu coração ali, relacionado a uma situação de trabalho, né? De oportunidade, né? De maneira geral, assim. Como que eu filtro se isso está pautado na vontade de Deus, né? Eu sei que o contento... Bom, se isso chegou para você na sua circunstância, se alguém te deu essa promoção, isso é vontade de Deus, não é algo que você estava ambicionando. Mas ao mesmo tempo, faz parte você querer, né? Se você assim quer servir melhor a empresa e também servir melhor a sua família e os necessitados, como diz Efésios, né? Não é pecado desejar um trabalho melhor, para que ali você tenha mais responsabilidade e sirva melhor a empresa. Agora, é ilusão achar que você vai ser mais feliz ou
mais contente por aquilo que você vai ter desse lugar que você vai trabalhar, né? No caso, mais responsabilidade gera mais dor de cabeça. Às vezes, se o motivo é para ter simplesmente o dinheiro, isso vai te frustrar. Mas se o motivo é nobre, no sentido de servir melhor a empresa, responder àquele que está me chamando, de repente um chefe ali está me chamando para ajudar ele, por mais difícil que seja, você tem que entender como vontade de Deus para a sua vida. Porque a vontade de Deus se manifesta na circunstância. Aquilo não veio você querendo galgar outras coisas mais, né? E até em relação a dinheiro. Às vezes você pode concluir que está sendo insuficiente o dinheiro ali daquele lugar, mas você tem que continuar confiando em Deus, dependendo de Deus, trabalhando. Mas de repente, pensando no dinheiro, naquilo que você pode ajudar a sua família, servir melhor a sua família, dar uma condição mais digna para ela, nesse sentido, filtrando isso, né, o foco não está sendo tanto o dinheiro, porque você não está pegando aquilo para se ensoberbecer, ou para simplesmente querer curtir as coisas do mundo. Às vezes você está querendo pegar aquele dinheiro para ter condições de ajudar outras pessoas, sua família em primeiro lugar, mas também outras pessoas, que é o filtro que Paulo usa, né, em Efésios: para aquele que roubava, não roube mais, mas antes trabalhe para ter com que acudir o necessitado, né? Então, tem que fazer essas perguntas. Qual é o motivo, né? Qual é a intenção minha? Estou querendo simplesmente mais privilégio ou mais responsabilidade? Porque dinheiro traz responsabilidade. Posições mais altas também traz mais responsabilidade. Traz mais honra? Também traz mais honra. Mas há mais responsabilidade para servir, né? E se é a responsabilidade que eu estou buscando, então você está pensando como um rei, e não como um imperador, como um príncipe, como um filho do rei. Porque o rei que tem tudo é aquele que, mesmo sendo grande, né, é aquele que pensa na responsabilidade que ele tem para poder servir e inspirar os outros com aquilo que ele tem para dar, né? E não para sugar o outro, né? Se o pensamento é esse, vai fundo, porque se Deus te chamou, se o chefe está chamando, de repente é a circunstância que Deus está te colocando. Amém? Amém, meus irmãos? A oração se reclama a glória de Deus. Com certeza. Com certeza. Deus vai mostrando, né? Se aquilo de fato está atrapalhando coisas essenciais da minha vida, né? Aí você precisa filtrar e às vezes entender que é momento para não aceitar a proposta, né? E confiar em Deus nisso. Mas às vezes sim, entender que... Mas é ilusão achar que vai ter uma vida mais fácil, né? Porque quem é diretor de fábrica, quem já foi diretor de fábrica, sabe que dor de cabeça. Quantos ricos aí estão em condomínios tomando um monte de medicação com tanto estresse, né? Crise de estresse, diante de tanta carga, né? E às vezes o peão de fábrica ali está tendo a vida dele bem tranquila e simples, né? E nada substitui a paz de espírito. Amém? Podemos encerrar? Na verdade, devemos encerrar. Nós vamos ter a leitura da ata e dos relatórios financeiros do mês passado e desse mês que passou agora. Apenas isso, e eu trarei um assunto também para os irmãos. Os irmãos visitantes fiquem à vontade, se quiserem participar ou não, fiquem à vontade, não se sintam pressionados. Mas teremos aqui a Assembleia Administrativa, declaro aberta essa Assembleia Ordinária da Igreja Batista Central, tá bom?